Vamos repercutir, então, a liquidação do Will Bank. Eu converso agora com o Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money. Tudo bem, Gilvan? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Muriel, nossa audiência, que alegria revê-la. Seguinte, eu ia até te chamar de Will aqui, mas eu quero falar com você, Gilvan, porque o Will Bank não vem como uma surpresa, no fim das contas, essa liquidação. Quando a gente teve a liquidação do Banco Master lá no dia 18 de novembro, muita gente se perguntava o que vai acontecer com o Will Bank, eu tenho investimento no Will Bank também, qual que é o movimento. Queria entender, antes de mais nada, antes da gente continuar e entrar nesse processo de liquidação, como é que fica para o investidor? A gente vai ter mais um investidor agora, nesse caso do Will Bank, na fila do FGC? Muriel e nossa audiência, primeira questão aos investidores, a todos que nos acompanham, é tranquilidade, é calma. Esses movimentos eles já estavam previstos. O RAET, que é uma instituição que faz uma administração temporária desde o dia 18 de novembro, já vinha fazendo a sua utilização dentro dessa instituição financeira. Acho que a grande questão aqui é acalmarmos o mercado, os investidores. A gente tem que lembrar que mais de 1.100 funcionários dessa instituição estavam operando e têm ali seus recursos, principalmente porque nós temos ali um público, Muriel, da classe C, D e E, que era que o Will, quando começou lá em 2015, começou suas atividades. A gente tem que continuar mantendo a confiança no sistema financeiro nacional, no Banco Central, entendendo que o Banco Central está fazendo um movimento de saneamento e que ontem, como você destacou anteriormente, o Mastercard fez ali a questão de se desvincular e suspender os cartões. Por que eu falo sobre isso? Porque o investidor, a sociedade civil que nos acompanha, ela pode ficar muito preocupada, porque nós presenciamos o crime organizado usando instituições financeiras, nós presenciamos essa questão do Banco Master acionando a maior recuperação do sistema financeiro moderno com o Plano Real, e as pessoas podem criar aqui muitas narrativas de preocupação, de susto, mas o Banco Central tem feito aqui o seu trabalho de organizar. Então, isso é uma verdade? No último final de semana, com todas as questões que acontecem com o Banco Master, nós presenciamos os investidores dando a entrada após receber a lista do Banco Master para receber seus recursos até R$ 250 mil. Então, todos serão saneados. A gente tem uma expectativa, Muriel, que seja algo em torno de 6,5 bilhões de recuperação, tem que ter esses números exatos ainda. Mas a minha grande preocupação aqui é acalmar os investidores, acalmar quem tem seus recursos, porque o Banco do Sistema Financeiro Brasileiro está fazendo uma atualização, está corrigindo a rota e todos serão aqui, se estiverem dentro de instituições saudáveis, regularizadas, ter seus recursos devolvidos. Perfeito. Eu até queria entender também a sua percepção diante dessas dúvidas que começam a surgir no setor financeiro nacional como um todo. O quanto que a gente pode começar a ter dúvidas do setor financeiro, ou é uma questão isolada, levando em consideração que o Will pertence ao Banco Master? Como é que você enxerga esse cenário e o quanto que a credibilidade do sistema financeiro aqui do Brasil pode estar sendo afetada? Muito boa pergunta, Muriel. Por que essa pergunta é importante? Vamos voltar à cronologia dos fatos, né, fazer essa investigação. Assim que o nome do Daniel Worcaro subiu nessas discussões, que teve ali toda essa repercussão nacional, de entendermos os números, o que o Banco Central fez? Ele, no dia 18 de novembro, ele começou ali o RAET, que é uma administração temporária, comunicou a todos. A gente tem que lembrar que essa instituição tem mais de 12 milhões de participantes no seu meio de pagamento, ela atendia a classe C, D e E, que historicamente pode ter aqui uma confusão, ou até mesmo essa questão de golpes financeiros envolvendo isso. Ele fez todo um trabalho de explicar para o mercado e falar, olha, até nos entendermos, o RAET entra aqui para uma administração temporária, porque a gente tem aqui o sócio controlador, o Daniel Worcaro, como um dos participantes. A gente quer entender como vai ser isso. Então, o RAET assumiu, o Banco Central fez um papel preventivo de olhar para isso. Depois ele começou a série de investigações, onde toda a sociedade civil está recebendo as informações, mais de 2.500 CNPJs participando, ele apresentando os números, o BRB ali mostrando o que está acontecendo, colocando-se luz aos fatos, abrindo, olha, TSU, você quer vir aqui, TCU, você quer vir aqui olhar minhas contas, você pode olhar, olha, você quer fazer uma sabatina comigo, você pode fazer, eu estou aqui disponível para te receber. Então, o Banco Central faz esse trabalho, em um momento ele fala, olha, vocês não vão fazer nada aqui. Então, a gente tem uma instituição que está mostrando
mostrando aqui que quer se tornar fortalecida, que quer mostrar os seus princípios. A gente tem agora uma discussão sobre se vai mudar ou não a lógica do FGC, mas, em linhas gerais, na cronologia dos fatos, o Banco Central fez todo o trabalho preventivo de colocar o RAET, passar um tempo. E, curiosamente, Muriel, esse despertar não vem inicialmente pelo Banco Central, né? Ontem, essa questão da Mastercard desvincular a utilização da sua bandeira acelerou o processo pelo Banco Central. Então, o Mastercard fez isso, o Banco Central falou, olha, tem um risco iminente, um parceiro que estava aqui fazendo negócio com você, eu vou tirar o RAET agora e vou fazer liquidação extrajudicial, porque um dos seus parceiros sinalizou, como a gente diz aqui no mercado financeiro, um red flag. Você enxerga mais algum movimento nesse sentido de liquidação, pelo menos que já pode não ser uma surpresa pelo que a gente está acompanhando ou não? Agora, teoricamente, deve ter acabado esse movimento, pelo menos envolvendo o Banco Master. Muriel, acredito que é um pouco precipitado a gente falar que possa acabar. A gente tem agora uma corretora que semana passada também passou. A gente tem que entender o desenrolar da investigação. A gente ainda ontem ficou sabendo que tinham mais de 2.500 CNPJs. A gente tem, no dia 22 de abril de 2024, um aporte de quase 400 milhões que a gente quer entender sobre isso. A gente tem fundos de pensão com mais de 2 bilhões de reais investidos, que são aposentadorias de muitas famílias. Então, é um assunto com muita ramificação, mas que eu gosto de destacar que os primeiros frutos, os frutos que estão aqui disponíveis aos nossos olhos, as nossas interpretações que já vinham sendo observados, vão começar a dar os seus frutos aqui, a abrir para a gente entender melhor. Mas acredito que em 2026 esse assunto vai continuar persistindo até a gente ter um resultado claro, uma resposta contundente do que serão os próximos passos. Então, não duvido que a gente possa ter ainda mais coisas acontecendo. A gente está no 21º dia do ano e a gente teve aqui casos como o Reag, a gente passando aqui inicialmente, agora o Will, uma corretora, então a gente pode ainda ter maiores desdobramentos, Muriel. Gilvan, e para a gente encerrar nosso papo, antes da gente encerrar, agora não mais falando de Will, e sim dos 170 mil do Ibovespa, que acabou de bater, agora voltou para os 169 mil, mas está oscilando ali. Essa surpresa boa, qual que é a explicação para o que a gente está vendo nesse momento no dia de hoje? Muriel, curiosamente, ano passado, os fundos de ações, segundo dados da Ambima, eles tiveram uma maior valorização. Por exemplo, alguns fundos setoriais tiveram valorização de mais de 69%, o Small Caps subiu mais de 19%, que são aquelas ações, né, de micro e grande potencial de valorização. Então, a gente tem, curiosamente, a indústria de fundos de ações teve um dos piores anos. Por que eu estou falando sobre isso? Para te responder. Porque o mercado de ações brasileiros, nós estamos falando há mais de 2 anos que ele está barato, ele tem muitas oportunidades e que o investidor internacional vai começar a olhar esses ativos. Então, possa ser aqui um movimento que venha a se desenhar para esse ano. A gente não tem ainda sinais claros de uma melhoria, de uma melhora econômica, mas a gente tem sinais de que alguns ativos estão muito baratos. A relação preço-lucro, que nós chamamos de PL, estão muito atrativos, nos menores patamares dos últimos anos da Bolsa. Então, alguns investidores acabaram despertando. A gente tem que lembrar que muitos fundos de pensão estão fazendo suas políticas e fazendo investimentos. A gente tem o capital estrangeiro, que é um grande participante, mas a gente tem que celebrar os 170 mil pontos, e isso é ótimo porque, Muriel, a gente está numa temporada sem IPOs, sem abertura de capital, muitas empresas fechando seu capital na Bolsa de Valores, e esse novo movimento pode estimular mais investidores a participarem, mais empresas a abrirem seu capital e, principalmente, atrair o investidor internacional. Então, possa aí ser um ciclo de alta, lembrando, né, aqui isso é um estudo de uma gestora, Muriel, falando que quando o dólar está baixo, basicamente o Ibovespa tende a subir, então pode ser um movimento interessante para esse ano, mas a gente tem que lembrar que daqui a pouco tem eleições e cada dia, Muriel, que sair uma pesquisa, a gente pode ter uma mudança, uma volatilidade. Que foi o caso do dia de hoje também, né? Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, obrigada mais uma vez pelo papo, um bom trabalho por aí para você, bom restinho de semana. Para você também, nossa audiência, Muriel. Até breve. Até, obrigada.